Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem com a sua família? Então seja muito bem-vindo. E eu quero começar falando sobre o casamento como uma estrutura. Veja só, o casamento ele tem uma casa, na verdade, o símbolo do casamento é uma casa, certo? Então, quando você casa, então você faz o quê? Você quer exatamente construir uma casa, uma família. Mas para você entender, o casamento ele precisa de algumas estruturas de base, precisa de exatamente você seguir tudo isso aqui para que você possa construir uma família e um casamento bem-sucedido. Então, uma das coisas que eu destaco no casamento é exatamente uma coisa que é primordial, ou seja, principal, né? Que é a base. Olha, essa base eu chamo também de alicerce. Então, no casamento, você precisa ter este alicerce, que na verdade são os fundamentos aqui do casamento. Então, veja, a casa ela tem que estar fundamentada. Então, em que base você tem estabelecido o seu casamento? Qual é a base do seu casamento? Qual é a base da sua família? Qual é o alicerce que você tem construído no seu casamento? Então, esta é uma grande preocupação e nós queremos mostrar para vocês hoje aqui esta base do casamento, tá bom? Então, preste bem atenção. O casamento, ele é construído com base em 3 pilares. Vou colocar aqui rapidamente cada um deles. O primeiro é aliança. Certo? Veja, não tem como você construir um casamento se não tiver a aliança como a sua base. A aliança você vai ver que ela é um compromisso. Então, quando você estabelece o casamento com base na aliança, você está baseando esse casamento num compromisso. E esse compromisso é um compromisso forte. Um compromisso que exige lealdade, um compromisso que vai fazer você ser fiel no seu casamento. Então você precisa entender isso. O seu casamento ele tem que estar fundamentado ou alicerçado em aliança, tá bom? Então isso aqui é muito importante que você entenda. A segunda coisa que faz com que o casamento seja fundamentado é exatamente no versículo que lá em Gênesis, no capítulo 2, versículos 24, no deixar, tá? Olha só, deixar e unir. Deixar e unir. Então, uma coisa importante aqui é, para que você possa estabelecer o seu casamento, sua base sólida, você precisa entender esse princípio de deixar e unir. Em Gênesis 2, 24, está dizendo na palavra, está escrito lá, que portanto deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, você precisa deixar relacionamento de pai, relacionamento de mãe, relacionamento de amigos. Você precisa deixar tudo isso, porque não tem como você firmar uma aliança com seu amor, com sua esposa, com seu marido, se você ainda quer continuar se relacionando com outras pessoas. Quando eu digo pai e mãe, o relacionamento aqui, claro que ele não vai ser desfeito e nem pode, mas é uma questão de prioridade. Então, quando você se casa, esta base é você priorizar o seu cônjuge. Então, é por isso que muita gente vive com problema no casamento. Por quê? Porque deixa de priorizar o seu cônjuge. Continua com as amizades, continua dando prioridades para relacionamentos terceiros, tá? Então isso aqui é muito perigoso e eu coloco isso aqui também como uma base para o casamento. O terceiro alicerce que eu destaco aqui para esta casa ou para este casamento, tá? Nós estamos falando aqui desta casa, que é o seu casamento. Então, o terceiro alicerce, a base para este casamento é as responsabilidades.
Veja. Olha só. Então, esta é a terceira base ou alicerce que vai fundamentar o seu casamento. Então, você precisa entender isso aqui, que por baixo aqui deste alicerce, né, dessa estrutura, existe essas três, tá? Então, eu entro em mais detalhes aqui depois, explicando cada uma delas, tá bom? Mas veja, responsabilidades é outra base de sustentação do seu casamento. Você precisa entender que se eu e você, como casados, se eu não assumir as minhas responsabilidades dentro do casamento, este casamento ou esta casa não vai ter uma boa edificação, porque eu vou transferir as minhas responsabilidades para o meu cônjuge ou vice-versa. Então isso vai trazer um problema sério no casamento. Enquanto que, na verdade, responsabilidades foram dadas a cada um de nós. Veja o que está em Efésios, no capítulo 5, tá? Está lá falando sobre os deveres domésticos. Deus ali, através do apóstolo, ele escreve orientando como que deve ser tanto o marido e a esposa, os seus devidos lugares, ele explica lá. E ali nós chamamos também de responsabilidades. Então preste bem atenção, para que o seu casamento seja bem alicerçado, para que a sua vida, sua família, seu lar, para o relacionamento seu com seu marido, com sua esposa, seja um casamento que tem esta base, tem essa estrutura sólida, essa estrutura fundamentada exatamente na palavra de Deus. E se você quiser ter esse casamento feliz, um casamento duradouro, um casamento que é capaz de sobreviver aos vendavais, às tempestades, às chuvas, às correntes das águas que vão bater nesse alicerce, então você precisa entender esses princípios aqui que eu estou colocando, que é a base do casamento. Então que Deus possa te abençoar. Nós estamos finalizando aqui este primeiro passo e depois nós vamos falar sobre o segundo, tá? Então até a aula 2 deste curso gratuito, Casados para toda a Vida.